Nós somos alunos do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, e o título do nosso trabalho é Distúrbios de Linguagem na Doença de Alzheimer, uma revisão de literatura. Introduzindo, segundo o IBGE, a população brasileira ela está envelhecendo, e não é uma tendência apenas da população brasileira, é uma tendência da população mundial. O mundo está se tornando mais velho, e, com base nesses dados, é esperado que o número de pessoas com demência triplique, passe de 50 milhões para cerca de 152 milhões de pessoas até 2050. O Alzheimer, ele é um tipo de demência, é o tipo mais frequente, mais recorrente, corresponde a cerca de 60% a 70% dos casos de demência, e ele é caracterizado por uma série de alterações cognitivas, linguísticas, comportamentais, que vão se acentuando com o passar do tempo, devido ao fato de ser uma doença neurodegenerativa e crônica, ou seja, uma doença incurável e é uma doença lenta. É muito comum ali, aquele paciente recém-diagnosticado, pessoas próximas ou familiares evidenciarem falhas de memória como o primeiro sintoma, mas esse paciente, além de falhas de memória, em estágios mais tardios, ele começa a desenvolver problemas para resolver problemas, percepção, começa a desenvolver apraxias, que são dificuldades de se movimentar, agnosias, que é a dificuldade em reconhecer ou identificar determinados objetos, dificuldade em exercer algumas funções motoras, e isso afeta drasticamente o seu cotidiano, sua vida cotidiana. O objetivo do nosso trabalho é compreender como que a relação que existe entre a doença de Alzheimer e os distúrbios de linguagem, mostrando, associando as estruturas neuroanatômicas com as funções linguísticas. Então, sobre nossos métodos, nós utilizamos uma revisão sistemática dos artigos, foram utilizadas as plataformas da Cielo e da PubMed. Os artigos revisados foram do ano de 2015 e 2021 e artigos experimentais de 2000 a 2021. Os nossos descritores foram Language, Communication, Alzheimer's Disease, Language Impairment e Speech Impairment. Um pouco sobre a nossa discussão o que é o Alzheimer, na verdade. Ela é uma doença degenerativa muito comum na população idosa e a principal causa de demência no mundo. Ela é progressiva, distrai a memória e várias outras funções mentais importantes. Ou seja, ela é neurodegenerativa e vai levar a uma deficiência cognitiva. Mas como acontece a neuropatologia do Alzheimer? Ela é caracterizada clinicamente por um déficit cognitivo, progressivo, patologicamente, por um declínio massivo de neurônios. E as principais características histopatológicas vão ser os depósitos das placas amiloides e dos emaranhados neurofibrilares, que vão gerar a morte neuronal. Essas lesões elas vão ser encontradas primeiramente no córtex entorrinal, posteriormente no hipocampo e atingindo desse modo várias outras áreas corticais. Pode-se observar nessa figura 1, pela seta vermelha, exemplifica uma região cortical, onde vai ter uma diminuição da espessura, ou seja, esse é só um exemplo por conta do volume cortical ser no cérebro. E a seta amarela ela vai mostrar a dilatação dos ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo. A seta verde ela é responsável por mostrar a atrofia no hipocampo. E por que o Alzheimer ele vai gerar vários problemas de memória? Não existe, na verdade, uma única área responsável pela memória, né? Sendo responsável várias áreas na fixação. E as informações visuais elas são fixadas principalmente no occipital. Já as táteis e sensitivas, elas são fixadas mais no lobo parietal. Já as auditivas, elas são principalmente fixadas no lobo temporal. E o sistema límbico, ele também se conecta com vários núcleos subcorticais, sendo um dos mais importantes, o núcleo basal de Maynard. E na doença de Alzheimer, há uma grande perda massiva de neurônios colinérgicos no núcleo basal de Maynard, o que vai ser um fator muito interessante para a detecção do grau de severidade do déficit cognitivo do paciente. E, por sua vez, o núcleo basal de Maynard ele se projeta para todo o córtex, modulando as áreas relacionadas à memória. E esse é um dos locais muito acometidos pela doença de Alzheimer. E faz com que se desenvolva uma dificuldade progressiva de memorização de fatos recentes e de raciocínio abstrato.
E é muito importante também falar que o córtex entorrinal, ele possui conexões sinápticas de 2 vias, com a amígdala e com o hipocampo. E essas 3 estruturas, elas têm um papel imprescindível na formação de memórias de longo prazo. E qualquer dano em qualquer uma dessas 3 áreas vai provocar uma lesão na memória de longo prazo e provavelmente uma amnésia desse paciente. A formação de memória ela é muito importante para a questão linguística, porque a linguagem ela necessita de vários fatores para funcionar de forma eficiente. É necessário conhecimentos fonológicos, que são responsáveis pelo som da língua, sintáticos, que estudam o sistema estrutural da língua, tanto da língua escrita quanto das frases, das palavras, os semânticos, que vão ser responsáveis pelos sentidos que essas palavras e essas frases vão formar, e os discursivos são responsáveis pelas argumentações dessa pessoa, né? As premissas, as proposições que ele pode fazer. No gráfico 1, mostra uma forma de detecção da doença de Alzheimer, e 73% dos pacientes podem ser detectados pela fala espontânea. Por conta dessas alterações neurológicas, esse paciente vai começar a falar coisas sem sentido, e essa é uma das formas de detectar o Alzheimer, né, nesse paciente. Existem formas mistas, né, que são correlacionadas, pode ser uma fala espontânea, juntamente com uma amnésia ou qualquer outro sentido desse. Então, diante das informações apresentadas, nós podemos concluir que a doença de Alzheimer é uma doença de predominância em pessoas mais velhas, normalmente com 70, 80 anos de idade. E se inicia também com a perda gradativa da memória recente. Na forma mais leve, ocorrem algumas alterações nos aspectos semânticos dessas pessoas. Na forma moderada, ocorrem alterações fonológicas, sintáticas, morfológicas, desorientação espacial e também desorientação temporal. No terceiro estágio da doença, há um prejuízo em todas as habilidades linguísticas desse paciente. Já o último estágio, que é o estágio terminal, o indivíduo fica restrito ao leito, considerando que ele tem a perda total de sua autonomia motora, tem a perda da fala e também uma dificuldade de deglutição que pode levar a infecções. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos.